Bom dia, meus irmãos, Deus abençoe. É bom estarmos reunidos mais uma vez nessa manhã para juntos louvarmos a Deus, dirigirmos a Ele as nossas orações, nossas súplicas, nossos agradecimentos e sermos abençoados, edificados e transformados pela Sua palavra. Espero que você esteja reunido na sua casa, com a sua família, para juntos prestarmos um culto digno do nosso Deus. Eu queria trazer alguns avisos, alguns anúncios. Nosso prefeito assinou um decreto que prorroga as medidas de prevenção, as medidas de saúde necessárias até o dia 14 de abril. Por isso, fique em casa, se resguarde, sobretudo nossos idosos. Tenham paciência, fiquem nas suas casas, ouçam os seus filhos. Eles querem o melhor e o bem de vocês, tá bom? A Junta de Missões Mundiais nos faz um pedido para que as ofertas que forem entrando para a Junta de Missões Mundiais sejam enviadas imediatamente, devido à urgência da necessidade do sustento dos nossos missionários no campo e também a alta do dólar. E assim nós estamos fazendo, tá bom? A nossa ação social está se organizando para atender as necessidades dos nossos irmãos. Por isso, se você está precisando de alguma coisa devido a essa crise, nos procure, nos informe, porque se nós não soubermos, não teremos como lhe ajudar. Uma informação ainda acerca da ação social é que aqueles que recebem cestas básicas devem retirá-las na igreja. Caso você seja impossibilitado de ir até a igreja, nos avise e entre em contato com a secretaria e nós faremos a cesta básica chegar até você, tá bom? Nós iniciamos também uma campanha para ajudar a ação social a atender a todos os irmãos que estão precisando. Por isso, se você quer participar doando cestas básicas, entre em contato com a secretaria e se informe como você pode fazer isso, tá bom? Enfim, se você estiver preparado e assim desejar, participe do esforço da igreja, a fim de minimizarmos a crise na vida de tantos irmãos, fazendo a sua contribuição, sua oferta para missões, sua oferta para ação social e pensando na sua saúde, para evitar você sair de casa, nós estamos disponibilizando o número da conta da igreja, tá bom? Nós estamos ainda com o nosso delivery solidário, nossos jovens estão se mobilizando a fim de atender nossos idosos e irmãos que não podem sair de casa, estão fazendo compras, comprando remédio, resolvendo qualquer coisa na rua. Se você precisar, não se desespere, entre em contato com a nossa juventude, com a secretaria da igreja, estaremos atendendo o irmão na medida do possível, tá bom? Fique atento às meditações, às reflexões, às nossas informações no canal do YouTube, ao nosso grupo no WhatsApp. Queremos um grupo no WhatsApp para que você receba as nossas informações, tá bom? E não perca o nosso culto de oração, quarta-feira, 19h30, estaremos todos reunidos para juntos adorarmos a Deus e estudarmos a sua palavra, tá bom? Nossa igreja está se mobilizando para que todos os dias, às 21 horas, estejamos em oração. Cada um no seu lar, cada um na sua casa, juntos com a nossa família, estaremos às 21 horas em ponto. Toda a primeira igreja está sendo convocada a parar e tirarmos um tempo de oração. É tempo de nos humilharmos, é tempo de buscarmos a Deus e clamarmos ao Senhor. Alguns motivos de oração: orarmos pela nossa família, orarmos pela igreja, pela ação social, orarmos por missões, orarmos pelo nosso Brasil, orarmos pelos idosos e pelo grupo de risco, orar pelas equipes da igreja que estão se mobilizando, equipes maravilhosas para que tudo isso possa estar acontecendo, tá bom? Então, todo dia, desde segunda-feira passada, estamos nos reunindo nas nossas casas às 21 horas e estamos orando ao Senhor. Registre esse momento com uma foto, encaminhe para nós. Estaremos divulgando dos nossos grupos. Tem sido um momento muito agradável devido ao distanciamento, né? Nós estamos longe uns dos outros, não podemos nos ver, nos tocar, nos abraçar. Tem sido agradável poder ver aquelas fotos lá dos irmãos e das famílias. Portanto, registre esse momento, mande para nós que estaremos divulgando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia na vida de todos nós. Queremos que o teu Santo Espírito esteja à frente de tudo que está sendo feito durante a semana, para que aos domingos possamos prestar um culto digno ao Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o teu nome seja glorificado e que a tua palavra seja anunciada, a fim de que pessoas sejam convencidas pelo teu Espírito da tua verdade. Que o Senhor nos dê um culto digno do Senhor, nos capacite a isso, fale ao nosso coração, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus, teu bendito Filho. Amém.
és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos ler a palavra de Deus? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Protege
Esse é o nosso momento de gratidão, de intercessão. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa igreja, por quem Deus é na nossa vida. Vamos orar e agradecer a vida dos nossos aniversariantes, irmãos da nossa igreja, fazendo aniversário de vida, aniversário de casamento. Vamos colocar também diante de Deus as nossas necessidades, vamos interceder e orar uns pelos outros. Vamos ter um momento de buscarmos a Deus. Enquanto ouvimos a canção, a meditação musical, considere essas coisas no seu coração e depois nós estaremos orando ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Ele
Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias, ó Deus, no Senhor nós nos alegramos e exultamos. O Senhor é o Deus da nossa salvação. E por isso bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor nos salvou. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Tu és Rei soberano e governas sobre todas as coisas. Por isso nosso coração pode, mesmo em meio a essas circunstâncias, descansar em paz, porque sabemos que o Senhor não dorme. O guarda de Israel não dormita, não descansa. Por isso nosso coração se enche de paz, de alegria, de tranquilidade. Abençoe, ó Deus, nossas vidas. Abençoe os nossos aniversariantes. Abençoe as nossas famílias. Te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito e por quem o Senhor é na nossa vida. Nesse momento intercedemos uns pelos outros. Colocamos cada irmão, cada irmã, cada família, cada causa, cada circunstância diante do Senhor em oração, suplicando e rogando que a sua santa e bendita vontade venha a ser feita na vida de cada um de nós. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Olha para cada coração, para cada irmão, para cada irmã. Tantas pessoas passando por dificuldade financeira, nos relacionamentos, na família, dificuldade em tantas áreas, meu Pai. Por isso, nós rogamos ao Senhor que a tua paz, que excede a todo entendimento, venha guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Oramos pela nossa nação, oramos pelos governantes, que o Senhor venha dirigir as suas vidas e fazer com que tomem as decisões que agradem ao Senhor e que sejam de benefício para o teu povo e para todos quantos são brasileiros. Enfim, meu Deus, colocamos tudo diante do Senhor. Nós queremos agradecer, te louvar e pedir a bênção do Senhor sobre nós e nossa igreja. Prepara-nos agora, abre o nosso coração e a nossa mente, a fim de ouvirmos com atenção a sua palavra. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Hoje nós vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 4, versículo 4. Você pode abrir sua Bíblia aí conosco? Filipenses 4, 4. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Se tiver por aí, você está quente. Se não tiver por aí, você está frio. E eu queria ler um único versículo de Filipenses 4, 4. E esse único versículo, no versículo 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, digo outra vez, alegrai-vos. E eu trouxe aqui uma Bíblia da Sociedade Bíblica Portuguesa, e a versão deles diz assim: tenham sempre alegria no Senhor. Repito, tenham alegria. Eu queria falar hoje sobre a fonte da alegria. Filipenses é chamada da carta da alegria. Essa é a epístola mais alegre de toda a Bíblia. Paulo, pelo menos umas 16 vezes, usa a expressão alegria, júbilo, celebração. E ele estava preso, recebeu um donativo vindo da igreja de Filipos. Foi a única igreja que se lembrou dele, das necessidades dele, quando estava preso. E aí manda o donativo. O apóstolo Paulo, ele quer agradecer, mas ele não só quer agradecer, ele quer também ensinar alguns princípios que ele aprendeu na vida cristã. E aí ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Parece que a alegria é um mandamento de Deus para nós. Houve um teólogo medieval que orava assim: Senhor, livra-me dos santos de cara amarrada. E Salomão, se você está lembrado, ele casou com mulheres pagãs e teve um final de vida muito complicado. E em Eclesiastes 2:2 ele disse o seguinte: do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? A alegria para Salomão no final da vida era uma grande tolice. E se você está lembrado do que é dito no livro de Eclesiastes,
estar numa casa em que havia luto era mais importante porque ali você podia pensar no final da vida do que numa casa onde havia festa. E aí a gente vem para o apóstolo Paulo, que nos deixa, inspirado pelo Espírito Santo, esse mandamento de alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Tende alegria no Senhor. E o salmista, no Salmo 16, no versículo 11, ele diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então, quem não conhece a Bíblia, ouvindo e lendo o que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses, pode pensar que ele estava num iate, passeando pelo Mediterrâneo, tomando um suco de laranja num dia de sol e dizendo: sejam alegres no Senhor. Mas Paulo estava preso, as coisas não iam bem para ele. Houve um homem, um pastor chamado Warren Wiersbe. Ele escreveu um livrinho pequenininho chamado Seja Alegre. E ele, no livro, diz que existem 4 ladrões da alegria que querem roubar a alegria e o contentamento das nossas vidas. E eu vou seguir essa estrutura de Warren Wiersbe. E se for bom, dê crédito a ele. Se não for bom, pode dar crédito a mim. E ele diz 4 coisas que roubam a nossa alegria baseado nessa cartinha do apóstolo Paulo. E a primeira coisa que nos rouba a alegria são as circunstâncias. E aí você vai para Filipenses 1, versículo 12, e aí você lê assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele estava dizendo: meus queridos irmãos, o fato de eu ter ficado preso, em vez de ter sido uma lástima, contribuiu para que o Evangelho avançasse. Como a gente fica à mercê das circunstâncias para ter alegria, já reparou? Mas não é esse tipo de alegria que o apóstolo Paulo está nos falando nessa carta. Ele está dizendo para a gente ter alegria no Senhor. E se a nossa alegria depender das circunstâncias, emocionalmente nós vamos ser uma montanha russa, cheio de altos e baixos, uma pessoa com muita inconstância. Há coisas que nos levam aos píncaros da alegria, mas há outras que nos devastam e nos levam lá para baixo. Mas quando a nossa alegria está fundamentada nas circunstâncias, nós somos pessoas muito instáveis. Você pode controlar o tempo, se vai fazer sol, se vai fazer chuva? Não pode. Você pode controlar o trânsito, você pode controlar aquilo que vai lhe acontecer amanhã. Em 2008, milhões de norte-americanos com boa aposentadoria, com um nível de vida invejável, achando que estavam chegando para o final da sua vida com muita estabilidade. Aí veio o crash da bolsa. E da noite para o dia eles perderam tudo. E muitos perderam até a sua própria casa. E eles que achavam que estavam seguros, de repente, perderam tudo. Paulo está preso, acorrentado. Diariamente era vigiado e amarrado a um guarda pretoriano. A guarda pretoriana era uma guarda nobre, era constituída pelo Senado romano. E esses soldados, geralmente filhos de pessoas nobres, eles não eram treinados para a guerra, eles eram treinados nas celas. Como geralmente eram filhos de homens muito nobres, para eles não sofrerem os reveses da guerra, e então eles cuidavam dos prisioneiros nessas celas. No futuro, possivelmente esses guardas se tornariam futuros oficiais de elite
do exército do Império Romano. Paulo está para ser julgado, talvez condenado e executado. Então é claro que ele não está dizendo que nós devemos nos alegrar porque as circunstâncias eram boas, mas ele está nos dizendo o seguinte: não fique contando com as circunstâncias para você ser alegre, mas alegre-se no Senhor. Além das circunstâncias muitas vezes quererem roubar a nossa alegria, pessoas, em segundo lugar, também podem roubar a nossa alegria. Você já deve ter chorado por causa de muitas pessoas. Algumas pessoas já devem ter feito você chorar. Mas você já deve ter se irritado por causa de outras. Alguém disse uma coisa que eu parei para pensar. Ele disse assim: as pessoas que nos curam são aquelas que nos adoecem. Se sua alegria estiver focada em pessoas, em gente, você vai viver como aquele adolescente apaixonado que chegou um dia, a namorada disse que não queria mais o namoro. Vai ficar chorando por 3 dias, isso é, se só ficar chorando por 3 dias. Pessoas nos frustram, pessoas nos magoam, pessoas nos irritam, mas também nos alegram. E em Filipenses 4:2, se você for lá, olha lá, Filipenses 4:2, Paulo está fazendo um apelo a 2 senhoras da igreja de Filipos, Evódia e Sinti, que eram membros da União Feminina Missionária da igreja de Filipos. Estava dizendo para elas que elas deviam pensar concordemente. Há uma versão que diz assim para elas: vivam em harmonia no Senhor. Outra versão diz assim: resolvam seu desentendimento. As 2 irmãs parece que estavam brigando, se desentendendo, as coisas não iam bem entre elas, e a ideia é que elas se desentendiam com certa constância. E Paulo diz: pare com isso, parem vocês com essas coisas. Se você for ao capítulo 1, versículo 18 de Filipenses, você vai perceber também que havia pessoas que estavam querendo aborrecer, conspirar contra o apóstolo. No capítulo 1, no versículo 18, Paulo diz assim: todavia, que me importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. A ideia é que havia um grupo de pessoas que soube que o apóstolo Paulo estava preso, gente com uma vida meio difícil, uma vida meio ruim, e gente que começou a pregar o evangelho porque sabia que essas pessoas com aquela qualidade de vida pregando o evangelho iam incomodar o apóstolo Paulo, espezinhar Paulo. E aí Paulo diz: não, se elas estão pregando o evangelho, melhor que elas preguem o evangelho. Pessoas são fontes de aborrecimento para nós. Ele não está dizendo para nós nos alegrarmos nas pessoas. Paulo está dizendo para nos alegrarmos no Senhor. Uma adolescente chegou da escola e a mãe lhe perguntou: filha, como é que foi o seu dia? E ela respondeu rispidamente: péssimo, não quero ver ninguém. E pegou e bateu a porta do quarto e se trancou. E ficou lá trancada no seu quarto, sem sair, sem querer falar com a mãe, sem querer falar com ninguém. E a mãe tentando falar com ela, e ela não dava bola para o que a mãe falava. Estava chateada. E aí chega mais tarde o marido do trabalho e ela diz assim: a sua filha se trancou no quarto, não quer falar com ninguém, não quer falar comigo, ela está muito chateada, vá lá e vê se muda o humor dela. E aí o pai, com todo carinho, foi lá na porta do seu quarto e disse: filha, sou eu, papai. E veio um silêncio. Filha, abre, é o papai, eu quero falar com você. E depois de muito tempo de silêncio, ela disse assim: não quero falar com ninguém, nem com você. E o pai, preocupado, disse: filha, eu fiz alguma coisa contra você? O senhor é gente,
E eu detesto gente, foi a resposta daquela adolescente. Gente, pessoas, muitas vezes roubam a nossa alegria, como esses homens pregando o evangelho queriam roubar a alegria do apóstolo Paulo, como Evode e Síntica estavam atrapalhando o bem-estar da igreja. Terceiro lugar, coisas nos roubam a alegria. E aí o apóstolo Paulo vai falar alguma coisa notável no capítulo 4, versículos 11 a 13. São os versículos talvez mais conhecidos de Filipenses. E eu leio na nova versão transformadora da Bíblia Mundo Cristão, e eu quero dizer o seguinte, a versão diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade, carência, e também na fartura, tendo muito. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E o versículo é mais conhecido naquela versão que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4:6 a gente lê também: não andeis ansiosos por coisa alguma. As coisas também podem tirar a nossa alegria. Há pessoas que são tristes porque têm muito. E às vezes administrar os muitos bens não é fácil. Quando nós passamos por circunstâncias como nós estamos passando, se nós não temos nada, nós perdemos o nada que nós temos. Mas muitos empresários, muitos homens de negócio que têm investimentos na bolsa, que têm fortes investimentos em tudo quanto é lado, perderam muito dinheiro e estão perdendo muitos bens e dinheiro nessa crise da pandemia mundial. E aí, isso pode tirar a alegria. Quando você tem muito, você perde dinheiro e aí você gosta muito de dinheiro e perde a alegria por causa do dinheiro. Há pessoas que são tristes e ficam tristes com dinheiro, tendo muito. Mas há pessoas que ficam tristes porque não têm muito, têm pouco. Na verdade, nós somos insaciáveis e você não precisa ser rico para ser insaciável. As pessoas mais insaciáveis que eu conheço, muitas delas são muito pobres. A gente sofre tremendamente por causa das coisas. E muita gente acha que a sua alegria vem por causa das coisas que elas possuem. Eu tenho uma amiga de família, e ela tinha uma situação social muito boa. E ela dizia que quando ela estava ansiosa, ela ia para um shopping e danava-se a comprar. Pegava o cartão de crédito dela e comprava. E aí ela dizia que ela se estabilizava comprando. E até mesmo crentes, muitas vezes eles não prestam atenção àquelas palavras que Jesus nos ensinou quando ele disse que a vida de um homem não consiste na soma das coisas que ele possui. Então, a fonte da nossa alegria não podem ser as coisas. Alegrai-vos no Senhor. Num país em que Mesbla faliu, Mapping faliu, José Silva faliu, tantas empresas que nós tínhamos como sólidas, elas faliram, e nós nos agarrando a coisas, isso é uma fonte de alegria muito tola. Mas há um quarto ladrão da nossa alegria. Quarta coisa que pode nos tirar a alegria é a nossa ansiedade. E aí, no capítulo 4, no versículo 6 de Filipenses, nós lemos: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Não vos inquieteis por coisa alguma, diz uma versão. Ansiedade é preocupação. Preocupação, como diz a palavra, é se ocupar antes do tempo, por coisas que podem acontecer na sua vida. Há pessoas preocupadas com a sua velhice, há gente preocupada e ansiosa por saber se terá dinheiro ou não para comer. E alguém fez uma estatística e disse o seguinte: estatisticamente, 90% das coisas que nos preocupam não acontecem. Muito das nossas ansiedades que nos consumiam no ano passado, nessa altura do ano passado, sabe da verdade? Nós já nem nos lembramos e vivemos nos consumindo pela expectativa daquilo que virá. E nós nos ocupamos das coisas antes que elas aconteçam. Um amigo meu estava dizendo que no seminário que ele fez havia um professor norte-americano. Ele tinha 2 metros de altura, falava português com certa dificuldade, mas gostava de ficar ouvindo as discussões dos seminaristas. E um dia um grupo de seminaristas estava discutindo, e eles estavam discutindo algumas coisas assim: se alguém me assaltar, o que é que eu faço? Como é que eu reajo? E aí um outro falou assim: e se me derem um tiro? O que é que eu faço? Qual deve ser a minha reação? E se eu bater com o carro, qual é a minha reação? E eles começaram a imaginar os piores cenários possíveis que eles pudessem passar e antever o tipo de reação que eles deveriam ter. E aí eles conversavam sobre isso e perceberam que esse professor estava prestando atenção à conversa, e aí perguntaram ao professor norte-americano: o que o senhor acha, professor, disso que estamos falando? E aquele homem disse para eles o seguinte: não atravessem o rio antes de chegar à ponte. Eu vou repetir: não atravessem o rio antes de chegar à ponte. A gente que se consome de tristeza, preocupadas com coisas que um dia, quem sabe, podem acontecer. E aí desgastam a sua vida por bulhufas. Bulhufas é uma palavra antiga que eu estou redescobrindo hoje. Estão gastando suas ansiedades por nada. Preocupação e ansiedades não valem nada, eles roubam a nossa alegria. Então, como é que a gente encontra alegria com tantos ladrões à nossa volta? Circunstâncias, pessoas, coisas, preocupações. O apóstolo Paulo nos dá a resposta em Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. A fonte da nossa alegria tem de ser o Senhor. Qual tem sido a fonte da sua alegria? Há um episódio registrado em 1 Samuel capítulo 30. Davi estava com seus valentes e foi guerrear. E quando ele foi guerrear, saiu de casa com esses seus amigos para a guerra. E eles guerrearam, acabou a guerra, eles voltaram para o seu campo, para a sua base. E quando voltaram, bastante cansados, querendo encontrar suas esposas, seus filhos e bens, chegaram lá no arraial, não estavam lá. Enquanto eles estavam guerreando, os amalequitas, outros inimigos, entraram no arraial onde eles deixaram as suas famílias, saquearam tudo, queimaram, levaram seus filhos cativos, uma tragédia. E aqueles homens que eram homens de guerra, homens violentos, eles choraram até não terem mais forças. Para piorar, eles olharam para Davi e disseram: o culpado disso é você. Se você não nos tivesse tirado aqui desse arraial, nós não teríamos perdido a nossa família. E um falou assim: vamos apedrejá-lo. E eles começaram a pensar em apedrejar Davi. Só que em 1 Samuel 30, versículo 6,
A Bíblia diz assim, aspas, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi podia morrer, mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Onde foi que Davi foi encontrar ânimo? Onde foi que Davi tinha a fonte da sua alegria e do seu ânimo? Você pode estar dentro de um fogo cruzado. A sua vida pode ter um histórico de perdas. Onde é que você está buscando solução para os seus problemas, para as suas angústias, para as suas dores? O apóstolo Paulo, preso, encarcerado, amarrado a um soldado, diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Muitos acreditam que a alegria é um alvo a ser buscado. Quando as notícias não são boas, como é que você vai ter alegria? Alegria não é um alvo. Alegria não é um resultado. Alegria não é um fim em si mesmo. O apóstolo Paulo está nos ensinando que a alegria é consequência. Talvez o que eu vá lhe dizer lhe frustre muito agora. Deus nunca se propôs dar a você alegria pela alegria. Embora seja isso que ele exija de você. Sabe o que Deus espera de você? Sabe o que Deus espera de mim? Espera de nós, povo dele? Santidade. Deus espera vida íntima com Deus. Porque se você buscar alegria, você não vai ter alegria. Eu me lembro que muitos anos atrás, o pastor Alcione Tadeu dos Santos, nosso querido pastor, que foi pastor interino da nossa igreja em 98 para 99, ele contou a história de um homem muito angustiado que procurou um psicólogo, dizendo da sua tristeza, dizendo do seu vazio, dizendo do seu interior. E o psicólogo falou algumas coisas para ele e disse assim, olha, há um circo aqui na cidade, muito bom, tem um palhaço lá que você vai rir muito. E aquele homem virou para aquele profissional e disse assim, o palhaço sou eu. Se você buscar alegria em coisas, em circunstâncias, em pessoas, meu amigo, se você buscar alegria nisso, você vai se frustrar. Mas se buscar a Deus, você terá alegria. A alegria da sua alma só será plena se ela for encontrada em Deus, no Filho de Deus. Não é alvo, é consequência, é resultado. Paulo está na cadeia, mas é capaz de escrever a carta mais alegre de toda a Bíblia de lá. Por 16 vezes ele fala de alegria e celebração. A fonte da sua alegria não estava nas circunstâncias. A fonte não estava nas pessoas. A fonte não estava nas pessoas, nas coisas. A fonte estava em Deus. E eu quero desafiar você que acha que a sua vida está pesada demais, que acha que a sua vida está muito difícil, que a sua experiência hoje é muito difícil, a alegrar-se no Senhor. Talvez você possa dizer para Deus, com toda a sinceridade do seu coração, Deus, eu quero descortinar, abrir, arreganhar o meu coração para o Senhor. E eu quero mostrar o meu coração irritado, quebrado, desanimado, pesaroso, mas eu, Senhor, estou cansado de ter nacos de alegria. E eu não quero isso. Em nome de Jesus, dá-me a fonte da tua alegria. Eu quero ir para perto de ti e quero andar na tua presença. E, ó Deus, eu sei que se eu andar na tua presença, a fonte estará bem pertinho de mim, a fonte da alegria. Saiba que quanto mais devotados a Deus,
quanto mais comprometidos com o Senhor, quanto mais ligados com o Mestre, mais pertos nós estaremos da fonte de alegria. Então, apesar das circunstâncias, apesar das coisas, das pessoas e daquilo que quer causar ansiedade no nosso coração, diga para Deus: Deus, eu quero me alegrar em Ti. Deus é a fonte de alegria. Talvez seja por isso que você não viva alegre. Há Deus na sua vida, Deus está aí dentro do seu coração, Deus está trabalhando, vivendo, operando dentro da sua vida. Então, se não, vem para perto dele, pois nele, como diz o salmista, há abundância de alegria. E que Deus o abençoe. Vamos orar? Vamos. Eu queria orar por você, queria orar pelo restante desse dia, queria orar por essa semana, queria pedir que Deus seja o grande impulsionador de alegria na sua alma e no seu coração. Vamos orar? Ó Pai, nós estamos passando dias tão difíceis. Muitos dos meus queridos irmãos estão solitários, outros estão, ó Deus, muito limitados, com pouco espaço até para caminhar. Alguns estão preocupados com a sua vida financeira. Outros estão preocupados com pessoas queridas que correm riscos diante dessa pandemia. Outros, Deus, estão passando por crises emocionais tão grandes de ansiedade. E Tu dizes para nós nos alegrarmos em Ti. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor veja o nosso coração. E nós queremos convidar o Senhor para trabalhar em nossas vidas, o Teu Espírito, ó Deus, que seja o nosso grande advogado, o nosso grande ajudador, o nosso grande consolador nessa semana, que o Senhor nos reanime como o Senhor reanimou Davi, que o Senhor nos levante, que o Senhor coloque pela Tua palavra esperança no nosso coração e que, mais do que esperarmos por coisas, por pessoas, por circunstâncias, nós queremos esperar no Senhor e obter do Senhor a fonte de alegria. Ó Deus, derrama alegria no nosso coração, vinda da nossa experiência com o Senhor. Ó Deus, nós pedimos por aqueles queridos irmãos que estão profundamente tristes, outros que estão desesperados, outros que estão, ó Deus, bastante desmotivados para a vida, que a Tua graça, Tua misericórdia, a lembrança da ação do Senhor dentro do nosso coração, aquilo que Tu já fizeste por nós, a maneira como Tu já agiste, a maneira como em momentos difíceis o Senhor nos socorreu e nos ajudou. Ó Deus, que essas lembranças ternas da Tua ação e as lembranças ternas das Tuas promessas tragam, ó Deus, amparo para o nosso coração, tragam, ó Deus, alegria e conforto para a nossa alma. Nós olhamos para frente e pedimos que Tu estejas abençoando as autoridades de saúde desse país, na orientação que eles darão para nós, e nós queremos, ó Deus, nos submeter a tudo aquilo que eles estão nos orientando, crendo que o Senhor há de usá-los também para que essa pandemia tenha, ó Deus, como resultado o mínimo possível de pessoas mortas, pessoas, ó Deus, traumatizadas pelo falecimento de queridos, pela dor da separação com outros. Ó Deus, faça uma obra grande, ó Deus, de misericórdia nas nossas vidas e na vida dos nossos queridos. Abençoa a nossa igreja,
Abençoa cada irmão nas suas necessidades e dá-nos, ó Deus, a alegria de podermos te servir e viver na tua presença de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, que bênção ouvirmos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Tenha a oportunidade de, nesse momento onde estamos em casa, em quarentena, desfrutar da sua família, conversar com os seus, fazer reuniões, lerem a palavra junto, buscarem a Deus junto. Tenho certeza de que vocês estão fazendo isso. Tenho certeza também de que vocês estão se divertindo muito, porque ficar dentro de casa com a família o tempo todo tem sido uma bênção, tem sido muito divertido, pelo menos aqui em casa. Eu tenho certeza que não tem sido diferente na sua casa. Que Deus possa te abençoar e que à noite, às 19 horas, você possa convocar sua família para juntos, mais uma vez, estarmos orando a Deus, louvando o seu nome e ouvindo a sua palavra. Que Deus te abençoe.